Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio 31, onde vamos falar sobre a saúde mental, sobre psicologia. Fala aí, Rafael. Fala galera, beleza? Rafael aqui. Hoje vamos falar a respeito de autoconhecimento. Você também precisa se conhecer melhor, assim como a gente, não é verdade? Então galera, antes de mais nada é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente está trazendo conteúdo massa aqui, deixa o like e comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso aí, eu tenho o grande prazer de estar aqui com Marcos Lacerda. Fala, Marcos. E aí? Imagina, o prazer é meu, uma alegria estar com vocês. O psicólogo mais famoso da internet? Ah, não sei, mas eu pelo menos não sei. Eu tento ser o psicólogo útil, isso já é o bastante. Cara, legal. Como eu já tinha comentado com você lá, você é muito útil, eu acredito que você me ajudou muito, né? Em meio à pandemia, nos momentos que eu mais precisei de ajuda psicológica. O seu conteúdo, ele estava ali bombando no meu feed ali do YouTube. Assistia sempre, me ajudou em vários pontos em que serviu uma boa porta de autoconhecimento para algo que antes da pandemia eu não prestava atenção. Eu vinha nesse ritmo de trabalho, família, e não prestava atenção nessa questão da saúde psicológica, e eu agradeço aqui em público, que você me ajudou muito e acredito que tenha ajudado muita gente. Mas olha, sou eu que tenho que agradecer, porque quando você me diz isso, você me faz ter certeza de que o motivo de eu ter fundado o canal Nós da Questão funcionou. Porque o que é que me fez fazer o Nós da Questão? Eu tenho 27 anos de clínica, posso estar errado, pode ser 30, pode ser 26, eu me perco nas datas, mas deve ser 27 anos de clínica. Então, durante esse tempo todo eu me senti em dívida. Sim. Quer dizer, eu estudei em Universidade Federal, eu tive sorte de poder estudar fora do país, eu fiz mestrado, eu sempre me pagaram para eu estudar. E aí eu ficava com essa coisa de dizer, mas tá, e o que é que eu devolvo para a sociedade? Sim. Quer dizer, eu venho para a minha clínica, ganho dinheiro e eu devolvo o quê para a sociedade? E aí a internet me deu essa oportunidade de devolver para a sociedade alguma coisa. Tanto que, e não que isso que eu vou dizer seja um problema para quem faz, eu estou dizendo que é uma questão minha. Uhum. Tanto que os vídeos do canal, eles têm uma coisa da qual eu não abro mão, eles são gratuitos. Sim. Porque é uma forma de que as pessoas tenham acesso à psicologia, que é uma coisa cara. Substitui a psicoterapia? Não substitui. Mas dá caminhos. Sim. Então, na hora que você me diz, na pandemia, seu canal me deu um caminho, né, me ajudou a pensar, me ajudou a refletir, aí eu digo, legal, então eu consegui devolver o que a sociedade investiu em mim. Porque eu acho que é preciso ter essa consciência social. Afinal de contas, para que eu fui capacitado enquanto profissional? Qual é o meu propósito como profissional? Só para ganhar dinheiro? Uhum. Né, o que é que eu devolvo para a sociedade? Então, ouvir isso de você é muito gratificante para mim. Que legal. E com certeza milhões de pessoas têm essa gratidão por tudo que você faz. Pô, muito legal. Eu tenho alguns amigos, filhos de psicólogo, amigos psicólogos, e muitas vezes eu fico pensando, cara, o cara que estuda tanto psicologia, ele entra num mar de possibilidades que muitas vezes você passa a não entender mesmo sobre você, sobre suas heranças genéticas, suas questões pessoais da infância. Entra numa noia de tenho essa possibilidade, tem um mar de possibilidades, onde eu me encontro. Entendo. Eu sou o mais humano dos humanos, acredite. Agora, para a gente se formar em psicologia, a gente precisa fazer... Bom, eu sou um fóssil, eu já sou um velhinho, mas antigamente era assim, eu suponho que ainda continue. Você tinha que fazer um bom tempo de terapia, você tinha que passar por um tratamento psicológico, além do seu... Todo psicólogo precisava passar por isso? Precisava passar. Uhum. Então, você tinha que ter uma quantidade X de tempo de psicoterapia para você ser psicólogo. Porque não é simples você ouvir tantas histórias, né? Não. E ficar absorvendo aquilo. Ou você começa a se perder na coisa do outro. Então, isso fazia parte da nossa formação. Fazer psicoterapia, passar por uma psicoterapia, fazia parte da nossa formação. Isso era muito interessante. E aí o que é que acontece? A gente começa a fazer uma separação. Eu sou psicólogo, sou dentro do meu consultório. Fora do meu consultório eu não sou. E essa é uma separação que as pessoas não entendem.
Então, hoje eu não posso mais por causa do canal, eu ganhei visibilidade, mas eu nunca dizia que era psicólogo, porque é terrível dizer que é psicólogo. Sim. É muito ruim. Porque quando você diz que é psicólogo, a pessoa faz assim. São 3 reações possíveis. Ou, no meio da conversa, a pessoa faz, mas por que é que você está me analisando? Por que é que você está olhando para mim? Não estou nada, estou conversando, Sim. por Deus. Né? Ou então, olha, eu estou com um problema que assim... Já que é uma consulta grátis. Ou então, olha, eu tenho uma prima que aí ela está com o filho dela. O que é que eu faço? Eu não sei, eu nem conheço sua prima, nem o primo dela, nem o filho dela, o que é que eu vou fazer? Então, há essa ideia, né? De que o psicólogo é quase assim, o STF, né? A corte maior que tem que se pronunciar sobre tudo. O que se levar para o STF, ele tem que se pronunciar. Não é assim. Eu sou psicólogo no meu consultório. Fora dele, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Mas você já teve a mania de ficar analisando sem querer as pessoas? Deus me livre, eu seria muito chato se eu fizesse isso. Eu seria chatíssimo. Porque aí eu não conseguiria estabelecer uma relação de troca. De amizade, de família, de estar num churrasco. Claro, você acredita que você ia estar julgando, coisa do tipo assim? A pessoa, se você ficasse nessa de analisar, ou então tentando encontrar o ponto que você diria para ela se corrigir? Eu ia ser invasivo, eu ia ser chato. As pessoas não estão... As pessoas têm direito de ser o que elas quiserem e elas não precisam ter alguém dizendo isso ou aquilo delas. Eu brinquei aqui antes de começar, quando eu estava fora, dizendo que você era tímido. Mas foi uma brincadeira, evidentemente. Eu notei que você era tímido e disse isso. Mas eu não ia ficar alfinetando, isso, aquilo. Que direito tenho eu, não é? Mas se espera muito de um psicólogo. Se espera que eu não tenha raiva, se espera que eu não me estresse, se espera que eu não sinta coisas. Acontece que eu sou feito do mesmo material que todo mundo. E as pessoas precisam começar a entender o seguinte: você pode sentir o que você quiser. O problema não é sentir. O problema é o que é que você faz com o que você sente. Então você pode até querer matar alguém. Nenhum problema. O que você não pode é matar. Agora, querer, você pode. Ou, aliás, você até pode matar, desde que você mate dentro de você. Você não pode matar fora, mas dentro de você, você pode. E, aliás, precisa. Matar dentro de você, excluir essa pessoa da sua vida, não dar mais tirar atenção. O sentido dela. Eu vou contar uma historinha muito interessante que aconteceu na minha cidade. Isso foi até matéria do jornal lá. Por uma desavença que eu não vou lembrar agora qual, não sei se foi mulher, se foi drogas, se foi dívida, mas alguma dessas coisas. Um cara estava com muita raiva do outro, ele foi lá e matou o cara. Ele atirou no cara, matou e fugiu. De madrugada, no velório, ele aproveitou que tinha pouca gente no velório e ele invadiu o velório e deu mais 3 tiros no morto, no caixão. Estava com raiva, hein? Pois, mas o que é que acontece? Ele matou o cara Matou fora morto, dele. matou o morto. Ele matou fora dele, mas ele não conseguia matar dentro. Sim. Então não adianta de nada eu matar alguém fora de mim se eu não matar dentro. Porque a coisa que me perturba continuará a me perturbar. Sim. Então se você quer matar alguém, mate dentro de você. Ou seja, esvazie o significado que essa pessoa tem na sua vida. Ela não precisa significar absolutamente nada para você. Você pode matar sem derramar uma gota de sangue. Agora, se você matar fora e não matar dentro, você continuará perturbado. Que foi o que aconteceu com essa pessoa. E aí o desafeto dele estava morto, mas a emoção continuava dentro dele. E aí o que é que eu vou lá? Ele vai lá e tenta matar o cara de novo para ver se tirava aquilo de dentro dele. E muitas vezes você mata também, mas a pessoa ressuscita, né? Porque você fala assim, vamos colocar um relacionamento. É uma barata quase. Matei aquela pessoa da minha vida, não quero nunca mais ver essa pessoa. Aí passa 1 mês, 2 meses, você fala, puta, essa pessoa está fazendo falta na minha vida. Então, eu não sei se a questão do sentimento, ele retoma a saudade, uma série de fatores que muitas vezes você acha que pode ter matado, mas não necessariamente ela morreu. Né? Porque as pessoas, às vezes, precisam aprender a não ser intempestivas. O que seria isso? Quem faz as coisas muito rápido, de súbito, né? Então... Poderia ser confundido com ansioso? Não. Tem diferença? Não Como tem. É uma pessoa que responde muito rápido. Então, a gente briga, a gente é um casal, a gente briga, não quero mais você, saia da minha vida... A gente não faz assim. Uma separação não se faz assim. Eu costumo dizer o seguinte: compare sempre uma separação a um casamento.
Você, por acaso, encontra alguém e diz, vamos casar? Vamos, a gente casa hoje. E vai e casa? Não, não é assim. Você prepara um casamento. E um casamento leva um tempo para ser preparado. Se você quiser uma festa, mais tempo ainda. Uma separação é igual. Ninguém deve chegar para o outro e dizer, vamos nos separar. Você tem que preparar esta separação. Preparar economicamente, preparar objetivamente, preparar onde é que eu vou morar se eu me separar, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou pagar as contas, como é, como não é. Filhos, né? E filhos, como sabe. E você vai fazendo uma preparação. Quando você chega para dizer que se separou, ou que vamos nos separar, isso não é o começo, isso é o final da história. Quem chega, ou deveria ser, quem chega para dizer eu vou me separar, é porque já se separou internamente. Sim. Então isso que você acabou de dizer, que eu chamei de ser intempestivo, é essa coisa de, vamos separar, porque eu estou com raiva. Não, tenha calma, a raiva passa. Aí dali a um mês a raiva passou, ai meu Deus, é o amor da minha vida, eu vou voltar. Separação requer tempo. Sim. Requer preparação interna. Como um casamento requer tempo. E eu gostaria de entender como que foi esse seu início na psicologia, de onde vem esse desejo? Eu imagino que você já esteja há quantos anos na área? Então, quase 40 30 anos? Né? Quase 30, hein? Estudando? Estudando, sim. Bom, eu disse quase 30 de consultório, você bota mais 5 de clínica, e teve mais mestrado, especialização, e curso disso, curso daquilo. Bom, enfim, vai, 30 anos. Como começou isso na sua vida? Começou de uma forma... Acho que eu nunca disse isso publicamente, vou dizer agora. O meu avô, ele foi um grande médico na minha cidade. E ele era um médico muito reconhecido internacionalmente, inclusive, e a família tinha um hospital, ele fundou um hospital, ele fundou a faculdade de medicina da minha cidade, da Universidade Federal de Medicina foi fundada por ele. Qual cidade que é? Só para João Pessoa. João Pessoa, Então, ele era um grande médico, ele escrevia muitos livros, ele tinha uma grande produção. Então, desde muito cedo, quando meu avô morreu, exatamente um ano depois eu nasci. Exatamente um ano depois. E aí o que é que acontece? Por algum motivo que eu não sei qual, ninguém nunca me falava disso, absolutamente, mas eu via as fotos do meu avô e eu me sentia muito ligado àquele homem. Então eu comecei a desenvolver um gosto muito grande pela medicina. Então eu li todos os livros que ele escreveu, livros que já não fazem mais o menor sentido, né? Então um dos livros que me marcou a época ele escreveu isso em função da Segunda Grande Guerra, como estão sendo tratados os comburidos de guerra. Comburidos são os queimados de guerra. Então eram as técnicas mais modernas para queimados de guerra, que ele fez um tratado sobre isso e tal. Tudo bem. Então eu fui tido como aquele que seria o sucessor de meu avô. Eu fui criado para ser médico. Tanto que eu herdei muito cedo o anel de formatura dele. E aí o que é que acontece? Aos 16 anos eu já estava por dentro do hospital, da família, eu já estava em centro cirúrgico, acompanhando médicos, acompanhando, fazendo nada que eu não podia, mas vendo médicos fazerem cirurgias e tal. Mas aí eu comecei a perceber uma coisa curiosa. Os pacientes de enfermaria, que eram os pacientes mais pobres, se o médico dava alta de manhã, ele só saía à tarde. Nenhum paciente saía de manhã. Aí eu disse, mas o que é que há aqui? Eu comecei a me perguntar. E eu comecei a me dar conta que não adiantava dar alta de manhã, porque o paciente queria ficar para pegar o almoço. Sair de barriga cheia. Não é? Para sair de barriga cheia, exatamente. E aí aquilo começou a me interessar e eu comecei a ver que haviam outras dores e outros sofrimentos que iam além da biologia, que iam além da questão física. E eu via pessoas chegando no hospital com questões que se entrelaçavam. Eu lembro de uma mulher que certa vez chegou com uma crise de asma muito forte. E ela estava realmente precisando ser hospitalizada pela crise de asma. Aliás, acho que 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil de asma. Perdemos, inclusive, uma pessoa que eu gostava muito, Fernanda Young, né? Morreu de uma crise de asma, uma perda para mim muito grande, porque eu gostava muito da obra dela. Pois bem, aí essa mulher chegou com uma crise de asma muito grande e as medicações não faziam aquela crise de asma ceder. E aí eu
era gente de enfermaria, gente pobre. Eu me sentei junto dessa mulher, puxei uma cadeira, ela lá no soro, com a medicação, no oxigênio. Eu disse, a senhora está bem, o que é que está vendo? E comecei a querer ouvir essa mulher. E ela começou a chorar. O pai dela havia morrido fazia uma semana. Ela estava sufocando, na verdade, em função da morte do pai. E falar disso foi abrindo o pulmão dessa mulher. Uhum. E aí eu comecei a me interessar por outra coisa que não era exatamente a medicina. E aí, para o desgosto e desespero da minha família, eu não quis mais ser médico. Vendi o anel de formatura de vovô e fui fazer mochilão na Europa. Olha que beleza. A família quase morre. Virou uma ovelha negra. Pois então. E aí disseram, esse rapaz não vai dar para nada. Psicologia, onde já viu isso? Isso não dá dinheiro, isso não vai e tal. Bom, estou aqui. Uhum. Tudo bem. Mas a questão de querer ser psicólogo, você vê que muitas vezes tinha uma pressão excessiva para você ser médico, que você decidiu, não quero ser médico, vocês estão querendo muito que eu seja médico. Eu queria também. Eu queria. Na verdade, eu queria. Mas foi uma pressão em excesso por conta de tudo que já envolvia ali a família? Não, eu queria ser médico, só que... É porque, na verdade, eu me dei conta de uma coisa que se fala pouco. A medicina cura muito pouco. Uhum. E faz de conta que cura, mas não cura. Ela ajuda a gente a viver com, e isso ela ajuda muito bem. Uhum. Ajuda a gente a viver com a hipertensão, com o problema do coração, com diabetes. Ela ajuda a gente a viver com. Mas é um grande erro dizer o médico salvou minha vida. Na verdade, o médico adiou sua morte. Porque isso não vai ter jeito, você vai morrer. Então, essa ideia de que o médico salva a vida é uma balela, ele adia a morte. A morte está aí, é um fato. Então, eu comecei a me interessar, eu me senti mais identificado com outro tipo de dor, que era a dor da alma, e não a dor física. E assim, eu acabei virando psicólogo. Bom, vai que, se vovô tivesse vivo, penso que ele teria me dado apoio, né? A sua mãe, o seu pai não deu muito apoio? Não, imagina, minha mãe, já velhinha, eu um psicólogo reconhecido já na minha cidade, com nome, e ela dizia, meu filho, faça medicina. Eu digo, a minha mãe, pelo amor de Deus, não dá mais nem tempo, nem que eu queira, não dá tempo. E ela ainda, faça medicina. Mas minha mãe, pelo amor de Deus. Pô, cara, eu acho interessante como você... tem toda essa vivência, né, dentro da psicologia. E eu fico pensando assim, hoje a maior parte do seu conteúdo, né, em relação ao YouTube e tal que você produz, ele é voltado para o público que está passando por dificuldades amorosas. E por acaso você teve alguma dessas dificuldades amorosas também, que você teve que aprender na prática nesse momento de vida ali nos 16, ao mesmo tempo que você estava ali trabalhando no hospital, trabalhando não, né? Assistindo a cirurgia, como você falou. Assistindo cirurgia, vendo como é que o médico fazia toda a questão de exames e tal, isso eu acompanhei muito. A questão da temática, afetividade e relações amorosas não foi definida por mim. Quando o canal começou, eu comecei a falar de temas. Uhum. Só que as pessoas me levaram nessa direção. Uhum. Então, se eu colocar no canal qualquer tema que fale de psicopatologia, por exemplo, o vídeo flopa. Agora, porque as pessoas não estão... Então, se eu boto vídeo sobre depressão, como eu já botei, dá pouca audiência. Vídeo sobre transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade... As pessoas não se interessam tanto. Agora, bote vídeo assim sobre ciúme, sobre meu marido me traiu, né? Ou sobre o que é que eu faço com esse canalha. Aí você encontrou seu nicho ali. Não é que você já vinha desde lá do começo. Mas não vou fugir vou lhe responder. Eu só estou contextualizando um pouco. De boa, vai lá. Agora, se eu já passei por essas coisas, se eu não tivesse passado, eu não as teria aprendido. Eu simplesmente não teria aprendido. E é claro que eu aprendi sofrendo. Eu aprendi, por exemplo, que o meu sofrimento é meu, que eu não posso esperar que o outro resolva o meu sofrimento, porque nas relações amorosas a gente sempre acha que o outro é que vai resolver o sofrimento da gente, né? A culpa nunca está em você, né? Não, eu quem tenho que resolver. Eu lembro de uma situação muito engraçada na minha vida, muito divertida hoje, né? Mas a época foi também. Eu estava namorando, assim, aqueles namoros que você diz, né? Encontrei a minha alma gêmea, como se almas gêmeas existissem. Mas tudo bem.
E aí estávamos com passagem comprada para ir passar o meu aniversário em Nova York. E o meu aniversário é novo, porque eu faço aniversário em dezembro. Passagem comprada para ir passar Natal, Ano Novo em Nova York e tal. E aí vocês devem estar pensando que eu descobri que eu estava sendo traído. Não. Eu descobri que eu era o outro. Eu pensei que eu era a matriz, mas eu era a filial. Com hotel pago, viagem comprada, tudo. Aí você descobre que você não está sendo traído, você é a traição. Você é a outra pessoa na história. Tá, tudo bem. Fui para Nova York só. Já se é para sofrer, vamos sofrer em Nova York, né? Mas negócio, claro, imagina. Acabei a história e fui sofrer em Nova York. Sofri, não vou dizer que não, mas sofri em Nova York. Tem como, né? Legal. Não sofrer com uma situação dessa? Não, e faz parte, né, da evolução, né? O sofrimento. Eu percebo que o sofrimento te faz crescer muito mais do que o lance do o mar calmo não faz um bom marinheiro, né? Que no sofrimento você percebe, cara, preciso evoluir, preciso melhorar, preciso criar novos caminhos, preciso encontrar formas de fazer isso melhor, né? Seja o que for, seja profissionalmente, seja no relacionamento. Isso é fácil de colocar na cabeça das pessoas que estão com um grande problema para ser tratadas, de que, calma, você está passando por algo que faz parte do processo, né? Não queira pular etapas. O que é mais difícil de colocar na cabeça das pessoas é que a resposta não está fora, a resposta está dentro. Para tudo? Para tudo? No que diz respeito à sua vida afetiva, sim. Isso sim. Porque, por exemplo, eu recebo muitos e-mails de, simplificando demais, fui traído, perdoo ou não? Não existe. Essa resposta simplesmente não existe. Esta resposta precisa ser construída por você. Sim. Porque depende de uma série de questões. O contexto, né? Depende, sobretudo, do que é uma traição para você. Depende do que é que você suporta, do que é que você pode. Depende de uma série de coisas. De qual que era o trato, né? Então, você precisa encontrar qual é a sua resposta para isso. E nisto um psicólogo pode lhe ajudar. Mas não há fórmula pronta. E as pessoas acreditam e esperam muito de mim uma fórmula pronta. Um tutorial. Você me dá o tutorial aí para eu passar por isso. O que eu faço. E eu tenho um verdadeiro horror a esse tipo de coisa. Na internet tem muitos canais com faça isso e ele virá para você. Faça aquilo e ela ficará louca por você. Isso simplesmente não faz o menor sentido. O menor. Porque, por exemplo, se eu disser assim, despreze ele que ele virá atrás de você. Talvez. Mas há pessoas que, se forem desprezadas, vão embora. Sim. Não é? Então, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Se você fechar a porta para mim, eu não bato mais na sua porta. Porque eu tenho o maior respeito pelas pessoas. Ainda que isso me custe. E ainda que isso me doa profundamente. Mas você é rancoroso? Não. Absolutamente. Eu tenho muita tranquilidade de compreender que alguém possa não me querer. Sim. Acho que ela não tem bom senso, porque eu acho que qualquer pessoa de bom senso iria me querer. Mas compreendo que as pessoas podem não me querer. Tudo bem, isso não é um problema. Agora, você só não me quererá uma vez. Você não dá uma segunda chance. Não haverá isso. Não, isso não existirá. Mudando um pouco de assunto agora, a questão da polarização que tem no país, né? Já não é de hoje em dia, né? Você pega lá extrema direita, extrema esquerda, o cara que é fanático por futebol, o cara que é fanático por seja o que for. Essas pessoas que estão tão polarizadas e tão fanáticas por algum assunto, isso tem a ver com alguma falta que essa pessoa tem na sua vida para poder dar tanta atenção para determinados assuntos? Vou fazer um exemplo mais claro. O cara é corintiano fanático e ele encontra ali na torcida algo que ele nunca teve, um ciclo de amizade, sei lá o quê, uma bandeira para você cultuar. Ideologia, uma talvez. Ideologia, talvez. Esses fanatismos, eles têm a ver com alguma falta interna dessas pessoas? A gente precisa observar dois aspectos que são importantes.
você tem o aspecto individual, mas você tem o aspecto social. Nós somos seres psicológicos, mas nós também somos seres sociológicos, né? Ou psicossociais, se você quiser. Então, isso tem uma forte influência na minha formação. Vamos pegar um exemplo bem controverso. Uma coisa que é absolutamente inadmissível, não apenas do ponto de vista legal também, mas é inadmissível em qualquer aspecto, porque isso destrói a vida de uma criança, a pedofilia. Sim. É óbvio que uma pessoa, um pedófilo, ele tem um transtorno. Ele, de fato, há um transtorno ali. Agora, ninguém parece parar para se perguntar o seguinte: esta pessoa tem um transtorno, ela precisa ser punida e ela precisa ser afastada da sociedade. Ponto. Isso é um fato. O número que a gente ouve falar, né, de casos de pedofilia aumenta muitíssimo. Ou a internet traz isso à luz, ou o que quer que seja, mas isso está muito exposto. Isso é uma ferida social que está muito... As crianças estão muito pouco protegidas. Né? Isso a gente precisa falar, porque isso precisa mudar. Mas a gente não para pensar que a nossa sociedade cultiva a juventude como algo absolutamente erótico, concorda? Então, cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, uma modelo de 14 anos, ela já começa a ficar velha. Não é? Você tem meninas de 12, de 13, de 14 anos fazendo capa de revista, com maquiagem, com não sei o quê, como se fossem adultas. Não falar da revista ainda acho que é superficial, tem coisas mais profundas. Não, então, eu tô sei lá, um TikTok da vida. Não, então, mas eu estou dando um exemplo de... Então, se a sociedade cultua um erotismo infantil, entre aspas, e acha que não tem nada a ver com o cara que se tornou pedófilo. Entende o que eu quero dizer? Mas a gente pode culpar a sociedade? Não, eu estou dizendo, eu não estou inocentando o pedófilo. Para que isso fique bem claro. Eu só estou dizendo que a sociedade tem um movimento perverso, sim, não é, que faz parte desse contexto. Sim. Cultural. Cultural, exatamente. Por que é que se cultua de uma maneira tão erotizada o infantil? Já foi pior. Vamos concordar que os anos 80 era absurdo. 90 também não foi tão simples, né? Hoje em dia não tinha como uma apresentadora de TV e apresentar com micro shortinhos e tal um programa infantil. Isso não aconteceria mais, isso não seria mais possível hoje. Sim. Mas assim, eu entendo que há pessoas doentes e que precisam de tratamento e que precisam de contenção legal. Mas nós precisamos nos repensar enquanto sociedade. É isso que eu estou querendo dizer. Como você falou em política também, o que me chamou a atenção na última eleição foi um grau. A gente está falando de eleição qual? Prefeitura aqui em São Paulo? Ou... Não. Você é de outro estado, verdade. Mas você está falando, tipo, eleição para a presidência. Para a presidência. Entendi. Né? Nunca foi visto, ou pelo menos eu nunca vi, nesses meus 53 anos de vida, eu nunca vi uma violência tão explícita, né, nos meios de comunicação, onde isso ficou muito explícito e onde se passou ao ato, onde as pessoas também ficaram muito violentas, onde as pessoas vão com uma violência muito grande, seja de que lado for, não importa. Eu não estou chegar ao extremo da facada, né? Então, a chegar ao extremo da facada. Eu não estou qualquer um dos lados. Mas então, não é hora da gente se repensar enquanto sociedade? Sempre é hora, né? Por que ninguém para pensar o que é que está acontecendo aqui, que nessa última campanha houve um ganho da agressividade muito grande, e esse ganho se instalou de uma forma que toma todos os lados, né? Eu acho que isso tudo precisa ser repensado. Isso me preocupa enquanto psicólogo e pensando enquanto sociedade. Mas você não acha que a questão das redes sociais, a questão da facilidade da comunicação, né, da evolução da comunicação, isso não deixa os polos cada vez mais em conflito? Eu penso que o que deixa os polos cada vez mais em conflito e que fez essa agressividade aparecer da forma que está aparecendo é o enfraquecimento das instituições. Ninguém acredita. Alguém acredita que vai ser... Não, alguém acredita que vai ser punido.
As pessoas fazem as coisas e não acreditam que vão ser punidas, não é? E no Brasil não é muito raro não serem punidas. Sim. Então, quando você tem instituições fracas, a violência galopa. Porque é preciso entender que a lei existe não apenas para me proteger do bandido, mas a lei existe para me proteger de mim mesmo. Então, se alguém chega e estupra minha filha, é óbvio que eu vou sentir vontade de matar esta pessoa. Mas a lei me impede de fazer isso, dizendo, se você matar, você vai preso, porque você se tornou igual ao monstro que estuprou sua filha. Uhum. Então, a lei me protege do bandido, prendendo o bandido, deveria ser assim, e me protege de mim mesmo, né, para que eu não me torne um bandido. Porque seria muito fácil nos tornarmos bandidos. Quando eu penso que as instituições que aplicam essas leis começam a parecer fracas, a sociedade se esgarça. E eu penso que é isso que está acontecendo atualmente. Você não acha que o Bolsonaro, né, até o Dória embalou um pouco na onda dele de falar, de ser a favor disso, tanto a favor à arma, a favor à polícia, a favor a todos os meios aí de segurança, e nesse discurso dele ele não ganhou muito a população que estava precisando de algo diferente, mesmo na loucura dele, as pessoas botaram a fé de, podemos ter um salvador aí da sociedade com esse discurso radical. Então, mas a pergunta se mantém, por que este discurso radical teve lugar? Porque está todo mundo cansado de não ter segurança, de não ter... Porque as instituições estão fracas. Né? Entendi. Entende o que eu quero dizer? Cheguei. Voltei no seu ponto. Então, porque compreendo uma coisa, eu não tenho de cabeça agora exatamente o número, mas vamos pensar, Bolsonaro foi eleito com 50 e tantos % dos votos, não me lembro quantos. Essa é uma leitura. Sim. Mas, se nós tirarmos os brancos, nulos e quem votou em Haddad, ele foi eleito com 39% dos votos válidos. O que quer dizer que 61% da população não comungava com a plataforma dele. O que não quer dizer que a eleição dele não seja legítima. Sim. É legítima. Sim. Faz parte do jogo democrático. Ele bota em dúvida, em xeque algumas vezes, né? É legítima. Há duas leituras que eu posso fazer. Eu posso fazer a leitura dos 50 e tantos %, como eu posso fazer a leitura dos 39%. Né? Mas as duas leituras são válidas e ele é legitimamente o presidente, porque esse é o jogo democrático. Agora, se 61% não comungava com esta plataforma, por que a violência continua da forma que está? E eu penso que as nossas instituições estão fracas. Mas você acha que a instituição está mais fraca do que a própria sociedade? Mas espera lá, você está partindo do princípio que a sociedade é capaz de se autorregular, eu não acredito nisso. Assim, eu digo a sociedade no sentido de a família, a educação básica, né? Os ensinos de fundamentos que se passava de pai para filho antigamente, hoje em dia não se tem mais isso, está cada vez o pai mais distante do filho, a família mais distante, cada um no seu celular, as coisas estão cada vez mais distantes, isso não vem colaborando com a sociedade cada vez mais maluca? Se tiver uma placa ande a 80 quilômetros, as pessoas vão andar? Depende de onde, né? Não, elas não vão andar. Acho que depende das pessoas também. Elas vão andar se tiver um radar filmando elas e mandando a multa para casa delas. Quando vai mexer no bolso. Aí elas não andam. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente ainda é muito bicho. A gente ainda é muito bicho. A gente precisa de regulação externa. Sim. E se a gente não tiver regulações externas fortes, o bicho que existe dentro da gente aparece. E isso a mim me preocupa muito. Não sei se me faço entender, ou se está muito complicado. Não, deu para sacar. Sim, deu para sacar. Falta um pouco de força externa, não sei. Mas eu sinto que falta um pouco de força interna também dos pais, das famílias. Eu não duvido que haja, eu não duvido que as pessoas precisem de mais família, mas eu tenho sempre muita dificuldade de resolver a questão por aí, porque seria como resolver a questão
dizendo que pobre rouba. O que não é verdade. Porque se fosse verdade que pobre rouba, não se roubava em Brasília. Não é? Sim. Então, há outros motivos que levam as coisas a funcionarem dessa forma. Né? Pobre que não tem nada mesmo e que tem questões internas estabelecidas, ele não vai roubar, não. Ele mendiga. Ele pede. Ele não vai roubar. Né? Como não é isso que faz uma pessoa roubar, são outras coisas. Mas sim, mas falta família, falta alguém que passe valores, falta. Falta no micro, mas falta no macro. Muitas vezes eu penso que a evolução tecnológica, digital, né, os smartphones e tudo isso, eles colaboram e muito, né, com a evolução de pessoas que antigamente não tinham acesso, por exemplo, aos seus vídeos e hoje tem, mas em contrapartida elas faz com que você se distancie de quem está ali do seu lado, né? Distancia do seu pai, da sua mãe, cara. A moleque de adolescente, pega um adolescente, não que você seja um adolescente, mas a juventude... Quase. Você pega a juventude e o moleque fica trancado o dia inteiro dentro de casa, dentro do quarto. Pois então, mas sim, aí nesse caso você tem razão que a gente tem uma falha que é interessante. Os pais andam com muito medo de não serem amados pelos filhos. E aí eles não dão limites. Deixam tudo, né? E aí eles não dão limites. Uhum. Você entenda uma coisa, não tenha medo de não ser amado pelo seu filho. Tenha medo de não ser respeitado pelo seu filho. Porque seu filho não conseguirá amar quem ele não respeita. Então, é preciso dizer, não, você não vai ficar o dia inteiro com esse celular. Não, você não vai ficar trancado no seu quarto. Isso daqui não é uma república, isso é uma família. E você vai participar dela. Agora, o pai e a mãe participam? Pois é. O tem pai que ser o primeiro. Então, se está pregando, tem que ser o primeiro a executar. executar. Às vezes a questão é que o celular é a chupeta do filho, né? Então tá assim. Mas é só do filho. E do pai também. Não é? É isso que eu estou dizendo. Então, como é que eu vou passar isso se eu mesmo já não estou fazendo, né? Não tem muito como. Eu acho interessante uma coisa que eu lembro que a gente estava falando até com o Regis disso. Ele falou assim, a respeito de criação dos filhos, né? Você pode criar o seu filho, cara, da melhor forma possível, ser o melhor exemplo, passar os melhores ensinamentos. Mas ele não está livre do ambiente da escolinha, por exemplo. Ou seja, às vezes tem um pai que dá orientação para o filho. Isso assim, existem certas medidas, por exemplo. Tem o pai que dá orientação para o filho e ela não cede, digamos assim. E tem pai que dá orientação para o filho e por influência externa, como eu falei, do ambiente da escolinha, é um exemplo porque a criança normalmente vai estar na escola em contato, né, com a educação de outros pais e outras crianças e está sujeito uma influenciar a outra, né, ou tirar do caminho que os pais propuseram primeiro. Enfim, existe essa influência, né? Você acredita assim, que isso acontece muito com as pessoas, de se desviarem, se desvirtuarem nesse sentido de relação social? Se costuma muito dizer uma coisa que eu me arrepio quando escuto. Essa coisa de dizer assim, que vivemos num mundo machista, a gente sabe disso. Mas aí se diz assim, vocês talvez já tenham ouvido. Mas então, as mulheres, não é? Elas criam os filhos machistas. As mães poderiam ser as primeiras transformadoras disso, a não criarem homens machistas. Isso é uma frase perversa, sabe? É uma frase de culpabilizar a vítima de uma maneira cruel, realmente. Isso não é verdade, não. Porque ainda que uma mãe crie o filho dela de uma forma totalmente desconstruída, ele será influenciado pela estrutura social que você está colocando. Então eu tenho uma amiga que ela ficou muito perplexa porque ela é uma mulher que cria o filho com igualdade, sabe, sem nenhuma violência de gênero, uma série de coisas. E ela comprou para ele uma camisa rosa, uma camiseta rosa. E quando ele viu, ele disse, não vou usar, isso é de menina. Com quem ele aprendeu? Não foi com ela. Não foi dentro de casa. Foi na estrutura social, né, que determina que menino veste azul e menina veste rosa. Né? Essa frase definitivamente é uma piada de mau gosto.
Mas como isso. ser forte o suficiente, né? Assim, como fazer com que a sua família seja forte o suficiente para que não seja essa cabeça, né? Essas crianças não sejam facilmente convertidas ou influenciadas pelos amigos ou pela sociedade. Seja exemplo. Seja exemplo. Mais vale o que você mostra do que o que você diz. Uhum. Não adianta você querer que seu filho estude muito e ele nunca lhe vê abrir um livro para ler. Não adianta você querer que seu filho tenha uma vida saudável e você é absolutamente o oposto disso. Uhum. Não adianta você querer que seu filho seja alguém de bem com a vida quando você é azedo para chuchu e vive reclamando de tudo o tempo inteiro. Uhum. Ou que seu filho ache que a relação entre homens e mulheres é uma relação para ser igualitária e você vive quebrando o pau com seu marido o tempo inteiro ou vivendo uma relação abusiva e sendo desrespeitada. Uhum. Então, seja exemplo. Muito Né? legal. Como a história do celular. Você diz, mas o celular é a chupeta da criança. Tá, e não é do pai? E não é da mãe? Uhum. É Né? verdade. Então, assim, você não quer isso para o seu filho, mas você faz igual? Uhum. Então, vamos ser exemplos? Me fez pensar também naquelas situações, até é engraçado falar disso. O pai priva a criança de comer doce, existe o limite, né, para comer doce. Aí quando a criança tá lá de noite indo na direção da cozinha, encontra o pai lá abrindo o armário, pegando o chocolate que ele esconde, que é só dele, aquele é o chocolate secreto do pai, né? É. Então é isso mesmo que você falou mesmo. Porque o pai tem que ser o primeiro a dar exemplo, né? E não só exemplo, a regra precisa valer para todos. Sim. A pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer é dizer assim, você não vai fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Uhum. Na hora que eu digo isso, parece que a regra é uma construção minha e que eu não estou submetido a essa regra. Então, por exemplo, eu quero sair com o carro. Não, você não vai sair com o carro. Por quê? Porque o carro é meu, eu não quero lhe emprestar. Ora, isso é uma regra absolutamente arbitrária. Legal esse ponto. Outra coisa seria eu dizer assim, não, você não vai sair com o carro, porque você ainda não tem 18 anos. E aqui, nesta casa, eu, você, seu pai, qualquer pessoa dentro desta casa, só dirige a partir dos 18 anos. Ah, mas na casa do meu coleguinha ele tem 16 e já dirige. As regras lá são outras, então. Nesta casa, todos nós, incluindo a mim, só se dirige a partir dos 18 anos. Então você não vai dirigir por isso. Compreende? É uma regra que vale para todos. Sim, está bem estabelecido, né? Tá bem claro, estabelecido. né? Não é a regra do meu desejo. É. Você não vai fazer porque eu não quero. Você vai fazer porque não pode e eu também não posso. Sabe de uma coisa? Eu me pego muito dentro desse assunto que você falou em casa com os meus pais, porque eu não sei se é desobediência ou questionamento, alguma coisa que tem dentro de mim nesse sentido assim, que pede por uma boa explicação, uma boa razão para que se justifique aquilo que os pais colocam como a maneira que tem que ser. Sim. Então, é justamente esse porquê que você falou. Ah, você não vai fazer isso. Ah, isso aqui tem que ser feito desse jeito. Tá, e por que não pode ser do outro jeito? Ah, porque eu quero. Aí você... Desculpa, esse argumento não vai funcionar. Você vai ter que explicar e fundamentar. Quando você me explica, beleza, agora eu vi que o seu ponto faz sentido para mim e eu concordo com você. Não é nem só que o ponto faz sentido, é que a regra vale para todos. Porque é difícil eu aderir a uma regra que só vale para mim. Sim. Exato. Isso vale para a liderança também, né? Seja de onde for, não só o relacionamento em casa com os filhos, mas seja numa empresa, seja num projeto específico. Sim. Pô, vamos dar exemplo, né? Sim, e a regra tem que valer para todos. Então, assim, a minha filha não pode trazer o namorado para dormir em casa. Legal, eu não posso não querer. Na minha casa, ninguém traz namorado para dormir. Não é motel, não quero. Mas o filho pode? Como assim? Se a filha não pode, o filho também não pode. Ele não pode ser sentido, né? aqui. Aí é muito Né? mais machista, né? Então, mas a gente vê isso. Né? Falando em filhos, você tem filhos? Não, Não? não tenho, nunca quis. Eu não seria um bom pai. É? Não Por quê? seria. Você tem todos os princípios na ponta da língua? Você não tem a facilidade, as Eu acho que respostas, seria. pô. Não seria um bom pai. Por quê? Porque para ser um bom pai, eu teria que dedicar muito tempo para ser um bom pai. E para isso eu teria que não fazer uma série de outras coisas. Você é egoísta, Ser pai então? é uma escolha. Não, Não. isso se chama amor. É.
eu sei que eu não teria capacidade de dar o amor que uma criança precisa, porque eu teria que parar de fazer uma série de coisas que eu não vou parar de fazer. Mas eu acho que você pararia se você tivesse. Bom, não sei. Como eu não tive, eu não tenho como saber. Mas eu tenho muitos outros filhos. Você acabou sendo um filho meu na internet. Sim. Mas eu trago esse ponto, sabe por quê? E não tenho nenhum constrangimento de dizê-lo publicamente. Porque eu acho que as pessoas precisam ser mais honestas e se perguntarem, eu realmente estou afim de ser pai e mãe? Sim. Né? Porque senão todo mundo entra no esquema de que você tem que ter filhos e ponto final. Você tem que estar na Matrix ali, mano. Você tem que ter. E às vezes é preciso ser honesto e dizer, não, eu não tenho. Por quê? Porque eu não seria um bom pai. Eu não julgo que eu seria um bom pai. Não por uma questão de não conseguir amar ou de respeitar uma criança, isso eu saberia mesmo. Mas por respeitá-la tanto, eu sei que eu não teria o tempo que ela gostaria que eu tivesse. Então, não, tudo bem. Eu tenho outros filhos. Mas e um bom marido? Filhos da vida. Não tem melhor. Pode ter igual a mim, melhor não tem não. Isso eu tenho absoluta convicção. Você é casado hoje? Há 14 anos. Poxa, que legal. Acho que sua idade. Eu tenho de casar da sua idade. Você deve ter 14 anos. Aí tá tirando, né? Quando eu casei, você nasceu. Você podia ser meu filho. Aliás, poderia mesmo ser meu filho. Tudo bem. Não. As pessoas precisam entender que as coisas precisam de dedicação. Sim. E é preciso saber, eu estou disposto a me dedicar a isso, ou a sociedade disse que eu deveria estar disposto a me dedicar a isto. Às vezes é isso. Certa vez uma paciente chegou com uma coisa curiosa no consultório. Ela amava muito o pai e o pai morreu. E ela ficou muito perturbada com a morte do pai, mas também com o fato de ter começado a achar que não amava o pai tanto quanto pensava, porque ela não chorou. Não estava sofrendo tanto. Ela não chorou no velório dele. E ela disse, mas então eu não amava tanto meu pai. Mas escuta, quem é que disse que tem que chorar para estar sofrendo? O protocolo. O protocolo. Então, você pode ter alguém no velório que está se descabelando em cima do morto, e pode ter alguém que está bem quietinho ali e que está sentindo uma dor infinitamente maior. Não é? Cada um tem o seu sofrimento. Cada um tem sua forma, e a forma dela sentir essa dor foi implodindo. Ela implodiu ao invés de explodir. E ela precisou entender isso. Eu gosto de ficar observando também, né, essas coisas que a sociedade impõe. E no velório do marido da minha sogra, né, que é o segundo casamento dela, eu percebi, assim, é como se eu estivesse olhando a Matrix de fora, sabe? Porque, assim, eu não estava num velório que normalmente eu estou sofrendo tanto. Então, eu percebi. Agora eles vão pegar a tampa do caixão para fechar, eu já sei que as pessoas vão se aproximar, que as pessoas vão começar a chorar mais, que aí daqui a pouco entra a pessoa que vai carregar o caixão, né? E eu falei, pô, isso aqui eu já vi em vários outros lugares. Aí eu comecei a pensar, pô, o casamento é repleto de protocolos, que vai desde escolher o vestido, a escolher a igreja, a escolher quem vai fazer a foto, quem vai fazer o vídeo, protocolo. Então, assim, na vida, cara, são tantos protocolos que a gente vai seguindo, é tirar a carta, não sei o que lá, coisas que todo mundo passa, e que aí às vezes eu fico pensando assim, cara, será que na psicologia, estudando isso, você fica cada vez mais por dentro de todos esses protocolos que acontecem e você começa a perceber, pô, isso aqui que você está sofrendo, o fulaninho sofre igual, o outro sofre igual, e daqui a pouco você fala, pô, e muita tudo gente, igual? Mas aí você traz uma coisa interessante. Muitas vezes a pessoa pensa que está sofrendo, mas não está. Por exemplo, ensinam que quando você é traído, você tem que reagir de determinada forma. Só que às vezes você nem está sentindo aquilo. Mas eu fui traído, eu tenho que reagir dessa forma. Qual é a sua forma de reagir? É como relacionamento. As pessoas precisam começar a se perguntar qual é o meu formato de relacionamento. Porque existem tantos formatos de relacionamento quanto pessoas no mundo. Mas aí a gente fica atrás do relacionamento papai e mamãe.
vovô e vovó que já não funciona mais nem para eles. Né? Então, assim, você pode sim ter o formato papai e mamãe, mas você também pode viver uma relação onde cada um vive numa casa, onde cada um dorme num quarto, onde vivem em cidades diferentes. Você pode ter uma relação onde você só faz sexo com aquela pessoa, mas vocês também podem combinar de não ser assim, e vocês terem sexo com outras pessoas também, ou não sei, inventem, mas cada um tem a sua forma de se relacionar. E muitos relacionamentos amorosos não dão certo porque as pessoas ficam tentando entrar no quadrado. No formato já existente. Formato. Sim. Mas qual é o seu formato? E esse formato muda, dependendo da pessoa com a qual você está. Porque cada relação é uma relação. E é preciso descobrir com essa pessoa como é que a gente vai dançar essa dança chamada amor. Sim. Isso é algo extremamente importante. Eu acho interessante isso que você falou a respeito dessas formações, né, que são possíveis de casais diferentes. E eu tive numa palestra com um amigo meu que é ginecologista, obstetra também. E ele falou uma coisa interessante a respeito disso, falando a respeito de casais que têm, por exemplo, 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher, e que são em trio ali, né? Que estão experimentando coisas novas. E ele falou, cara, o que eu recebo de pessoas que estão tentando formatos novos, que me aparecem com problemas grandes para conversar, tipo assim, são números altos, sabe? De pessoas que às vezes querem tentar uma coisa nova e chega num determinado momento, a relação começa a dar problema porque, sei lá, o cara com 2 mulheres, o cara dá mais atenção para uma do que para outra, aí começa a virar ciúme, aí tá sujeito, né, por ciúme, só de o ciúme entrar numa relação, coisas horríveis estão sujeitas a acontecer, né? Inclusive morte. Sim. Existem casos disso, né? Sim. Então, será que é uma coisa positiva que cada vez mais seja incentivado essas formações, essas tentativas de coisas diferentes? É porque, na verdade, as pessoas têm uma forma de falar que eu não gosto, que se chama relacionamento aberto. Não gosto dessa frase. Porque relacionamento aberto me dá a impressão de que não há regras. Não há compromisso. Não há regras. Não é isso. Eu gosto mais da frase relacionamento honesto. Então, porque o que é que eu acho complicado? É que fica todo mundo mentindo e fazendo de conta que está vivendo uma coisa que não está. Então, não me venha dizer que você, aos 25 anos, casou e chegou aos 40 com a mesma pessoa e que dos 25 aos 40 você nunca saiu com outra pessoa, porque isso é mentira. Isso não aconteceu. Não mesmo. Porque as pessoas têm 2 famílias. Uma que elas dizem em público e outra que elas contam ao psicólogo. Como as pessoas têm 2 vidas sexuais. Uma que elas falam em público e outra que elas contam ao psicólogo. E é completamente diferente. Porque nenhum homem nunca broxou. Né? Só no consultório do psicólogo. Mas na prática, nenhum homem vai dizer que broxou. E pelo amor de Deus, é a coisa mais fácil do mundo, basta rir. Basta na hora eu achar graça de alguma coisa, que o negócio vai dormir se a gente rir. Mas não é verdade? Bom, se bem que na minha idade... Não nunca brochei. Então. Então, só eu, não é? Aqui não é o psicólogo. Tudo bem, só eu. Vai fazer o quê? Então, as pessoas precisam parar e se perguntar um pouco, será que a gente precisa mesmo... Claro, há uma dinâmica de uma mentira social necessária, eu compreendo isso, mas será que eu preciso mentir para mim? Né? Será que eu preciso inventar histórias para mim? Ou eu posso viver minha verdade? Né? E as pessoas ficam mentindo para elas mesmas e ficam muito confusas. Essa é a grande questão. Mas você acha que ver tantos casos, né, como você fala, a pessoa é uma coisa para a sociedade, outra coisa para o psicólogo, e você, fazendo um paralelo com o filme, né, você consegue ver, né, por trás da Matrix a realidade. Sim, né? sim. Isso é meio assustador, não sei. É normal para você, mas você pensa assim, puta, esse cara aqui, eu botava uma fé que realmente ele era sincero e tal, mas na verdade existe uma outra pessoa ali por trás que me conta e que você começa a ver, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Pô, todo mundo é assim, todo mundo tem esse outro lado, né? Esses eu colocaria no plural.
esses outros lados. E esse é um erro nosso também, acharmos que somos um. Sim. Não somos um, nós somos muitos. Você com os seus filhos não é o que você é comigo. Sim. Não é o que você é no seu trabalho. Você, em outra situação, você é outra pessoa. Não é que você se comporte diferente, não. Você sente diferente. Você, de fato, tem afetos diferentes e valores diferentes, né? É provável que, com os seus filhos, por exemplo, você seja uma pessoa, na presença dos seus filhos, você seja uma criatura muito menos agressiva. Sem seus filhos, um outro você mais agressivo surja. Sim. Sei lá, no futebol, por exemplo. Eu do futebol, eu do trabalho, eu do trânsito, né? Então... Mas você consegue perceber que são eus distintos? Sim. Nós não somos um, nós somos muitos. Precisamos fazer as pazes. Inclusive, eu estava aqui comentando com você a respeito desse livro aqui. Sim. É o Herói e o Labirinto. E mas mostra dele, né? Tem que mostrar dele. Vou repetir porque eu falei o nome errado. Eu vou falar de novo porque eu falei o nome errado. É o Herói Fora da Lei. O Herói e o Labirinto é a história do Minotauro. Estou viajando. Com licença. Bom, inclusive, a gente estava falando aqui no começo a respeito desse livro aqui, que é o Herói Fora da Lei, que ele fala a respeito dos arquétipos, né? Que é um estudo de psicologia, que Jung trazia, né? E ele realmente fala dessa parte, de ter vários eus, né? Digamos assim, são quase tipo roupas que a gente veste, ou personagens dos quais a gente veste para estar em determinado ambiente. E aí ele tem lá alguns que são figuras, tem 12 figuras, né? Não sei se eu vou lembrar todas agora, mas a gente tem o amante, é uma das figuras, o inocente é uma das outras figuras, herói, o mago, fora da lei, e enfim, tem o governante, tem algumas figuras das quais elas se aplicam em situações das quais a gente precisa vivenciar, né? Em determinados ambientes. Você estuda a respeito disso, de figuras das quais a gente tem que exercer em lugares diferentes? Não, eu não trabalho com Jung. Eu conheço Jung, claro, a obra dele. Ele foi discípulo de Freud, se separou de Freud por uma completa desavença teórica mesmo. Mas tem coisas em Jung que eu não consigo... Bom, primeiro não me ajuda muito na clínica, não conheço tanto da obra dele, posso dizer alguma bobagem, mas, por exemplo, se você pega a questão dos arquétipos em Jung, fica a questão como esses arquétipos são passados, como esses arquétipos vão de geração para geração, já que as culturas são tão diversas. Para Jung, posso estar enganado já que não estudo tanto a obra dele, para Jung os arquétipos são passados geneticamente. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de sustentar isso dessa forma. Mas seja como for, independentemente de eu trabalhar com Jung ou não, ou de eu entender como os arquétipos são passados ou não, as questões que Jung traz são interessantes porque elas servem de alegoria para que se analise. Por exemplo, você que está em casa não viu, mas eu vou denunciar. Quando ele foi dizer o nome do livro, ele errou. E aí ele disse o herói e o labirinto. Se eu fosse um psicólogo, eu olharia para ele e diria assim: o que é que está acontecendo? O que será que esse ato falho de colocar a palavra labirinto fala de você? Você está se sentindo perdido em quê? Que labirinto é esse do qual você não consegue sair? Entende? Serve de alegoria para a gente tentar ver o que tem dentro de você. Até um simples ato falho, que é o nome técnico, para esse seu erro de linguagem que você deu na hora de apresentar o livro, me serviria no consultório. Como um gatilho, um gancho. Para eu dizer, você está perdido em quê? E qual é a importância de perguntar dentro desse ato falho? Porque o ato falho é uma emergência do inconsciente. O seu inconsciente abriu uma janelinha e escapuliu ali sem você perceber. É isso que se chama de ato falho. E ao você dizer o herói e o labirinto, eu não pude deixar de pensar em que é que ele está se perdendo. Talvez no raciocínio nesse momento.
Muito simples isso, mas também não precisa me responder, não. Fique um herói perdido no seu labirinto, em algum momento você sairá. Em algum momento eu lembro que tem um novelo na mão. Isso. Em algum momento você vai lembrar do novelo e vai escapar do Minotauro. Você acredita por exemplo, Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killers, né? Sobre os gatilhos. A sua opinião vai de encontro a isso também? Sobre esses gatilhos, essas janelas que a gente fica deixando na nossa vida e você não consegue deixar de pensar. Quando você pensa naquilo que te traz um outro gatilho, que você chega na raiz do seu problema. Eu não entendi também. Será que rola explicar melhor, tipo... O que é a janela killer? O que é a janela? É pra quem não sabe. Pede a ele que tá falando da janela. A janela é assim, segundo Augusto Cury, ele defende que a gente tem determinadas situações que a gente não consegue fechar na nossa vida e que se você pensa, se você lembra alguma coisa, te traz aquilo à tona, vai te trazer outros gatilhos até você chegar em determinados problemas. É mais ou menos isso, você pode... É mais ou menos isso, mas eu entendo e é válido o que ele está dizendo, mas o problema que eu acho nisso é que para isso ser tão certinho assim, eu teria que dar conta de mim. E aí eu não dou, porque eu tenho um inconsciente. Eu tenho um inconsciente que me escapa. Então, haverá gatilhos aos quais eu não vou ter acesso. Então, numa crise de pânico, por exemplo, a literatura mostra que quando um transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade, começa, você pode encontrar o gatilho até um ano atrás. E aí as pessoas ficam sempre mas o que é que há? Minha vida está boa, eu não tive nada. E aí, não, mas o que é que aconteceu semana passada, o mês passado? E não encontro. Mas às vezes aconteceu um ano atrás. E só veio estourar lá na frente. Mas a pessoa está consciente do que foi? Será que em algum momento eu pensei nisso e aí ativou? Ou não precisa pensar, o inconsciente pode ativar, pum, transtorno? Ele ativa fazendo ligações. Por exemplo, e ligações que são inconscientes. É isso que eu estou querendo dizer. Não, aí é sistema nervoso. Eu estou falando do inconsciente fazendo ligações inconscientes. Poderia ser uma memória? Vamos pegar um trauma? O trauma, e aí é um trauma... Eu não quero pegar trauma nenhum, não. Pegar para falar. E aí o trauma, ele é sempre, se eu pegar a ótica psicanalítica, ele se dá sempre em 2 tempos. Então, se eu vivi uma cena agora, esta cena só será traumática quando ela se ligar à outra. Então, se você é assaltado por um motoqueiro, é normal que você passe, um mês, que você ouve uma moto, você olha do lado, você se assusta e tal. Isso é normal. Sim. Agora, se você começa a ter fobia de motoqueiro, este assalto do motoqueiro se ligou a quê dentro de você para que isso não se desfaça? Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma moça, esse é um caso de Freud, um caso de uma moça que ela... uma vez entrou numa loja com uma amiga e aí ela viu um rapaz, um vendedor, e ela achou esse vendedor muito bonito. E ao achar esse vendedor muito bonito, ela teve uma grande crise de ansiedade. Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. E aí ela teve uma grande crise de ansiedade. Disparou uma crise de ansiedade nela. Coração começa a ficar rápido. E aí uma angústia, uma aflição e tal. Bom, vamos encurtar a história. Depois de muita análise, essa moça conseguiu fazer uma ligação que, quando criança, ela ia numa quitanda que tinha, onde o dono da quitanda dava doces a ela, e ele passava a mão no vestido dela. Só que ele não passava a mão no vestido dela, ele abusava dela, ele passava a mão nas partes íntimas dela. Só que para ela, a leitura ele me dava um doce e passava a mão no meu vestido. Na hora em que ela já, uma adolescente, descobre o desejo sexual ao olhar para aquele rapaz que ela achou bonito e desejou, aí o link se fecha. O desejo sexual dá um significado ao passar a mão no vestido. E aí o passar a mão no vestido não era mais só passar a mão no vestido. Ele passava a mão em mim.
É abusável. Entende? Então, nem todo gatilho vai estar na minha consciência. E eu não vou ter como ter acesso a esses gatilhos de forma tão simplesmente queimando a massa cinzenta. É por isso que eu costumo comparar uma terapia a uma cirurgia de coração. O verdadeiro insight, ele é inconsciente. Quando você compreende alguma coisa que é realmente transformadora na sua vida, isso é automaticamente arquivado e você nem se dá conta disso. Aí você diz, e como é que eu vou me dar conta disso? Sempre que você olhar para trás. Sempre que você olhar para trás, você vai dizer, nossa, isso era tão complicado para mim. E hoje eu faço com tanta facilidade, nem me dei conta que esse medo que eu tinha de falar em público passou, por exemplo. E por que é que eu comparei com a cirurgia de coração? Porque seu coração está batendo, você nem sente. Até que você vai subir uma escada e aí você tem uma arritmia, fica roxo, falta o ar. Aí passa a sentir. E aí o médico vai lá, abre, bota uma ponte desviando a passagem do sangue e o sangue passa a passar por outro lugar, que você nem está vendo o sangue passar por outro lugar, mas o seu coração volta a bater normal. É assim que nossa mente funciona. A gente faz ligações que necessariamente a gente não sabe que fez, mas aí as coisas voltam ao normal. E de que ponto, até que ponto eu consigo resolver isso com tratamento e ok, eu não sei, ter a alta do psicólogo? Ou você fala assim, mano, já martelamos, cara, precisa de entrar com medicamento, precisa de psiquiatra, né? Como identificar esse momento de que só o tratamento psicológico não é suficiente, que a gente precisa entrar com medicamento também? Como que é essa? Quando você tem sintomas muito fortes e muito sofridos, ou então situações muito desorganizadoras, é preciso entrar com medicação. E às vezes é preciso entrar com medicação antes de entrar com a psicoterapia. Porque às vezes a pessoa está tão desorganizada internamente que ela não vai nem conseguir ter acesso a ela mesma. Então é preciso pôr uma certa ordem. Agora, é preciso entender que nenhum medicamento, ao contrário do que se pensa, vai lhe dar felicidade de volta. Não vai, não é assim. A pílula mágica? Não é. Embora as pessoas queiram isso, porque as pessoas queiram não sofrer. O que a medicação faz, para usar o termo técnico, é modular o seu sofrimento. Então, se você está chorando descontroladamente, você vai parar de chorar. Se você não consegue dormir, você vai voltar a dormir. Se você não consegue comer, você vai voltar a comer. Mas isso não quer dizer que você não vai sofrer o que você tem que sofrer. Sim. Mas estando com essas coisas moduladas, aí sim você consegue numa terapia e acessando isso. Pegar um exemplo extremo e para mim muito brutal. Uma mãe que perde um filho. Né? Uma mãe que perde um filho, ela vai ficar completamente desorganizada. Ela vai precisar de medicação. Vai. Agora, a medicação não vai poupá-la de ter que dar conta, de ter que elaborar dentro dela o sofrimento de ter perdido esse filho. Então, ela precisa de medicação para modular, para ela entrar no mínimo do aceitável do funcionamento dela. E aí ela vai encontrar a própria resposta dela. E aí ela vai procurar a própria resposta. O que é que eu vou fazer com a perda desse meu filho? Que foi o que a mãe de Cazuza fez, não é? Quando perdeu o filho, ela encontrou resposta indo cuidar de muitos outros filhos, né? Abriu a Fundação Viva Cazuza e foi cuidar de crianças e foi fazer... E hoje ela tem outros filhos e certamente isso passa a saudade do filho dela? Não. Mas permite que eu siga, né? Permite que eu viva. Alimenta, né? Cria um novo significado. Cada um com sua forma. Cada um encontra o seu significado, exatamente. Eu gostaria que você falasse um pouco mais do seu livro, né? Para quem ainda não conhece. Dos seus livros, né? Ah, tá. Então, tem Amar, Desamar, Amar de Novo e Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Amar, Desamar, Amar de Novo nasceu primeiro. Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, nasceu depois. Mas, na verdade, devia ter nascido antes. É porque, depois de escrever isso, eu descobri que para amar, desamar e amar de novo quem quer que seja, você precisa primeiro se amar. O que é o desamar? Isso é uma pergunta interessante. Porque quando eu boto amar, desamar, amar de novo, se você observar, a única palavra que está aqui é amar. Sim. Então é preciso amar, amar, amar.
em qualquer uma de suas formas. Mas as pessoas sempre tendem a pensar que amar, desamar é deixar de amar, sim, e amar de novo é amar outra pessoa. Sim. E não é isso. Pode ser isso, mas não necessariamente. Eu preciso aprender a amar, desamar e amar de novo, inclusive quem vive comigo. Porque a pessoa que vive comigo muda. E eu preciso aprender a desamar quem ela era para amar a nova pessoa que ela é. Porque tem um ditado que diz que você só vai conhecer uma pessoa quando você terminar de comer uma saca de sal com ela. E eu não estou falando um saquinho de 1 quilo, não, é uma saca de sal. E para você comer uma saca de sal com uma pessoa, isso leva uns 30 anos. Só que tem uma pegadinha nisso. É que quando você terminar de comer a saca de sal, a pessoa que começou a comer a saca de sal com você já não existe mais. Já não está mais lá. Não está mais. Ou seja, você nunca vai conhecer o outro. Essa é que é a verdade. E eu preciso ir desamando e amando de novo mesmo quem eu amo. Legal. Porque esta pessoa que eu amo vai deixando de ser. Porque se eu me casei há 5 anos, a pessoa com a qual eu me casei não existe mais. Sim. Nem eu existo mais. Valores mudaram, situação de vida mudou, o corpo mudou, e depois de 20 anos aí é entregar a alma a Cristo e o corpo às feras, porque na minha idade o corpo já não é mais mesmo. É muito comum no relacionamento você falar assim, pô, lá no nosso começo não era assim. Né? Isso, não era mesmo. Você me tratava de outra forma, agora você não trata mais. É verdade. Né? E agora a gente diz isso e esquece que a gente também mudou. Porque o difícil sempre é o outro, não é? O outro sempre é complicado, o outro sempre é difícil. Imagina, eu sou muito fácil, como assim? Essa atitude que eu tenho, você adorava antes. Você adorava. Você... Pois é, adorava, mas agora eu não adoro mais. Até as práticas sexuais mudam. O que você gostava no começo do sexo, com o tempo você vai mudando, você vai querendo outras coisas, vai querendo outras brincadeiras, ou não, sabe Deus. Mas o que importa é, nós somos criaturas em movimento. Nós precisamos aprender a amar, desamar, amar de novo. Quem está com a gente e quem foi embora também. Mas para isso é preciso primeiro amar-se. Sim, você não consegue amar ninguém se você não amar a si próprio, mais ou menos isso. Antes de sermos dois, temos que saber ser um. Mas amar a si mesmo não é essa maluquice que se inventou hoje em dia, que a mim me incomoda muito, que é assim... Você é bonito do seu jeito, se goste, todo mundo tem uma beleza. A palavra do coach. Mas escuta, o adjetivo feio deixou de existir na língua portuguesa? Não tem mais ninguém feio nesse mundo? Não, mas a beleza está nos olhos de quem vê. Não. Beleza é uma coisa objetiva. Beleza fala de simetria, proporção... de uma série de coisas. Se isso não fosse verdade, qualquer pessoa gorda poderia ser modelo plus size. E não é. Ou qualquer pessoa magra poderia ser modelo. E não é. E não é. Porque beleza tem a ver com harmonia, proporção, barará, uma série de coisas. Tem uma matemática ali, né? Tem uma matemática. Mas a beleza é a questão estética, né? Não a beleza interior. Então, você tem uns campos da beleza que você pode achar, tudo bem. Você não tem cabelo, mas tem isso. Você não tem barba, mas você tem isso. Então, é como você avaliar um quadro. Né? Eu entendo, mas essa forma eu ainda acho que você não está se amando. Eu posso simplesmente dizer, eu não me acho bonito. E tudo bem. Sim. E eu não preciso ser bonito. Sim. E agora, particularmente, estou falando de mim. Para o que eu considero um homem bonito, eu estou muito longe dos padrões do que é ser um homem bonito. Agora, se você quer saber se eu me acho especial, sim, eu me acho. Sim. Isso eu me acho. Agora, bonito, não. E tudo bem, mas a beleza não veio para todos. O que é que vai fazer? Todo mundo não precisa ser bonito. Não, mas eu tenho tal coisa. Eu não tenho cabelo, mas eu tenho cabelo. Não, eu não tenho cabelo e ponto final. Eu estou no mesmo caminho. Você já está tomando o chá, né? Porque tem o chá para quem está ficando... Chapéu. Tá. Né? Para quem está ficando careca, o chá é chapéu. Aí você já está dando logo chá. Mais eu vou colocar o cabelo. Tudo bem. Como eu desisti desse chá, eu assumi. Não, eu posso ser careca.
Agora, amar-se é respeitar a sua natureza. E para isso você precisa descobrir qual é a sua natureza, quem é você. Não o que disseram, não as crenças limitantes que lhe foram colocadas pela sociedade, mas de fato quem é você. E sobretudo que você pode até não se gostar. Como é isso? Você pode não se gostar, não pode? Pode. Pode? Mas você Eu achava pode que não. Pode. Mas você pode não se gostar, mas isso não quer dizer que você não possa deixar que o outro goste de você. Não, pera aí que deu um nó agora. Você pode não se gostar. Vamos lá. É uma opção daí. Vamos para a prática. Aham. Vamos ver o tamanho do seu narcisismo agora. Se você fosse uma moça, Aham. você namoraria com você? Eu, sim. Por quê? Se venda para mim, vá. Por que vale a pena namorar com você? Tem vários fatores aí, mas... Porque meu cabelo é lindo. Não, eu me acho... Eu gosto de mim mesmo. Eu gosto da minha aparência física, eu gosto do que eu posso oferecer. Isso é você com você. Eu quero saber o que é que você oferece. Por que é que vale a pena namorar com você? Por que vale a pena? Você acabou de dizer que se você fosse uma moça, você namoraria com você. Eu tô perguntando por quê. Cara, é difícil falar sem parecer narcisista, né? Ué, seja. Mas seja, exerça seu narcisismo, tudo bem. Eu namoraria por quê? Porque eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa que eu gosto da minha aparência física, eu gosto do que eu posso oferecer no sentido de carinho, de tudo que... é difícil falar, né? Sobre a gente mesmo, né? É difícil. É difícil a gente falar sem a gente parecer um mala, né? Mas se eu perguntasse em você o que não presta, você me diria. Eu sou meio ruim de falar também mal de mim mesmo, viu? Eu não gosto de falar muito mal. Se eu perguntasse a lista de defeitos, seria mais fácil, provavelmente. Não é? Sou narigudo, eu tô ficando careca. Não é? Aí você começaria uma série de coisas e tal. As pessoas têm uma... porque as pessoas não têm medo de parecer arrogantes ou esse autoelogio, né? Principalmente diante das câmeras ou diante de outras pessoas, muitas vezes não soa meio arrogante? Às vezes é arrogância mesmo. Não, às vezes mas depende. Às vezes faz parte da cultura do eu tenho que ser muito humilde, muito. Mas as pessoas confundem ser humilde com humilhado, são coisas diferentes. Sim. Mas por que eu fiz essa pergunta? Para responder o que você perguntou de eu posso não gostar de mim. Muito bem, você se gosta, tudo bem. Tá. Mas se você não se gostasse, você diria, não, eu não namoraria comigo. Tudo bem. Você não namoraria com você. Mas você pode deixar que outras pessoas namorem. Ou seja, o que eu acho de mim... Eu não me aguento, mas alguém pode me aguentar. O que eu acho de mim não precisa ser régua para o outro. Nem positiva, nem negativamente. Você acabou de dizer que se acha um homem bonito. Que bom para você. Mas isso não quer dizer que todo mundo lhe ache. Sim. Não é? Sim. Então, pode ser que você diga, não, eu sou bonito, então aquela pessoa vai me querer, mas aquela pessoa pode não lhe achar. Sim. Então, até porque o modelo de padrão de beleza... Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa entender quem a gente é e se respeitar dentro das nossas limitações. Sim. E elas existem. Só que se tem a cultura do eu não tenho limitações. Nossa, muitas vezes eu tenho isso. Né? Eu posso tudo, eu faço tudo. Eu sou capaz, eu vou lá e consigo. E aí, às vezes, você fala, mano, fiz merda, deveria ter chamado alguém para pintar o negócio. Isso, exatamente. Isso é uma forma de não se amar. Não reconhecer a própria limitação. Não, mas a gente... Eu posso, eu quero, eu consigo. Não. Eu tenho aprendido a cada vez mais reconhecer isso no sentido de, cara, cortar a grama do jardim vai dar um puta trabalho. É melhor chamar alguém, porque eu vou levar 3 horas para fazer algo que o cara faria em uma. Meia hora. Em meia hora. Isso. Lavar o carro. Pô, eu gosto de lavar o carro, tá? Mas não, deixa que alguém vai lavar, porque eu tô sem tempo e não quero ir além do que precisa. Pô, se alguém pode me ajudar a lavar. Eu tô dando exemplos idiotas do dia a dia, mas é que muitas vezes eu gosto de fazer tudo, sabe? Tipo, de pegar... Não, eu vou fazer isso porque eu posso fazer, não preciso chamar ninguém. Porque a nossa autoestima é ensinada que a gente tem que ser fodástico para poder se amar. Não tem. Eu posso me amar com todas as minhas limitações. Sim, sou limitado, tudo bem, mas eu me amo. Tá, não tenho cabelo, mas é o que tem para hoje. Vai fazer o quê? Né? Usar chapéu. Eu tenho uma reflexão assim que eu vejo que vai de encontro
com esse assunto em um determinado aspecto, assim. Quando eu era criança, eu era bem baixinho, assim, comparado às pessoas da minha escolinha, tudo. Bem baixinho mesmo, assim. Demorei um tempo pra crescer. Hoje nem sou tão alto, assim. Mas hoje eu já sei lidar melhor, né? Mas eu percebi um comportamento que eu desenvolvi. Por quê? Porque eu era muito zoado e as pessoas comentavam a respeito da minha altura. Isso eram coleguinhas, isso era a professora. É o bullying, né? Mas assim... pra mim, dentro de mim, quando criança, tava tudo bem. Mas a partir do momento em que pessoas apontam, então eu sou errado, eu sou diferente. E aí, esse foi o pensamento da época. E aí, de repente, eu pensei assim, certo, como eu posso... Esse foi o meu erro. Como eu posso fazer para provar que mesmo pequeno, eu sou grande? Esse é um erro. Porque a real é que não o certo, na minha visão, o que eu deveria ter feito. E eu percebi que esse comportamento, ele ainda me persegue e eu preciso, hoje, vendo com mais clareza, melhorar isso, né? Mas o certo, para mim, hoje eu reconheço, eu não preciso provar nada para ninguém. Em vez de ter que provar que eu sou grande de alguma forma. E na época eu tive aquele pensamento de que eu preciso provar. E foi o momento em que eu comecei a querer desenvolver talentos. O que de alguma forma foi bom. E está sendo até hoje, porque são talentos que eu procuro desenvolver mais. Tipo, sei lá, música. Desde naquela época, beleza, eu sou baixinho, eu não tenho qualidades, eu me sinto desvalorizado, então vou desenvolver algum outro lado. Então vou pegar um instrumento e vou me tornar um bom músico, sei lá. Ou, sei lá, outras atividades que apareceram. Mas você poderia ter feito isso não pelo sofrimento, né? Exato. Não que isso desenvolver esses talentos não sejam bons, mas o motivo que lhe levou não é bom. Quando, na verdade, se você tivesse sido ensinado a se amar, você talvez poderia olhar para os seus coleguinhas e dizer: eu sou baixinho. Sou mesmo. E? Porque, para mim, a grande pergunta que as pessoas não fazem às outras é o "e". Sabe? E? Porque você... Tem um momento certo de fazer esse "e" ou é ali na hora mesmo que a pessoa fala? Não, mas é na hora. É "e". Né? Porque... Agora, isso, então, faltou pai e mãe que dissesse: escuta, meu filho, você é baixinho, mas tudo bem. E qual o problema de você ser baixinho? Eu percebo que às vezes os pais também, nesse sentido, têm respostas, pelo menos isso acontecia mais no passado, tem respostas que nem sempre são as respostas que vão funcionar. Por exemplo, minha mãe dizia assim, ela falava porque ela provavelmente não tinha outra ideia para me dizer de como resolver essa situação. Você é baixinho, quando alguém te chamar de baixinho, fala assim: eu sou baixinho, mas eu sou gostoso. Isso. Ela dizia para eu responder isso. E aí eu chegava lá e, não funcionava. Sim, mas claro, porque ela reforçava. Ela estava dizendo: você é defeituoso, meu filho. Viu? Você tem um defeito. Mas, apesar do seu defeito, você é gostoso. É o que ela estava dizendo a você. Sem se dar conta, claro. Sim. Mas quando ela deveria dizer: sim, você é baixinho. E daí? E qual é o problema? Sim, você é. Nem todo mundo tem a mesma altura. Nem todo mundo tem 1,80 m. Tudo bem. Nem todo mundo tem cabelo. E o que é que vai ser? Tudo bem, nenhum problema. É isso que eu falo em amar-se. Tá vendo? Você seria um ótimo pai. Tá vendo? Ele já tem as respostas, cara. Estou sendo de muitas pessoas, mas de um só eu teria que parar. E aí, não, tudo bem. Eu quero ter muitos filhos. Me deixe com os meus filhos. Pelo mundo. Cara. A gente tem uma brincadeira aqui, que a gente tem uma playlist no Spotify e a gente acredita, né, na força da música. E que a música, ela ajuda muito a gente no nosso desenvolvimento, né? Sim. E a gente quer entender de você qual uma música que tenha marcado muito a sua vida em que você colocaria como a sua música preferida. Essa música vai para a nossa playlist no Spotify, de todos os convidados que a gente tem aqui. E através da música, a gente tenta conhecer um pouco mais de como ela marcou a sua vida. Eu acho que é legal quando a gente faz isso, a pessoa contar a história de que memória ela vê
quando ela ouve a música? Bom, não vai ser uma memória muito bonita, mas eu gosto da música e marcou minha vida. Se querem saber, vou contar. Vai virar meio polêmica nisso aqui, mas tudo bem. Nada além da verdade, não é isso? Vamos lá. Bom, quando começou a pandemia, eu me vi diante de uma possibilidade bastante concreta. Eu posso morrer. Sim. Né? Todo mundo acho que pensou isso. Todo mundo entrou nessa crise. Né? Entrou nisso porque, bom, estava lá o mundo, as pessoas morriam feito baratas, caindo aos montes e por que não eu? Baratas, né? Sempre ressuscitam. Elas são até a radiação, né? Tudo bem. Então, moscas, morrendo feito moscas. E aí, bom, eu chamei minha família e disse, vamos conversar sobre morte. Precisamos. Porque morrer não me assusta. Absolutamente. Eu não tenho zero medo de morrer. A morte, de fato, não é um problema para mim, porque a morte é um fato. Eu já tive muito medo da morte. Você tem? Hoje menos, mas eu já tive bastante. Ficava pensando, puta, tudo que eu faço, chegar no momento e, pô, planejo tanta coisa para o futuro e de repente, pum, tudo acabou. Não fez sentido tudo que eu planejei, tudo que eu fiz. Claro que fez. Então, eu não pensava assim. Claro que fez. Fez sentido porque deu rumo à sua vida enquanto você estava vivo. Mas eu tinha um medo bizarro, assim, de morrer. Não, porque a morte é um fato. A morte não é uma possibilidade. Não é talvez eu morra. Eu vou morrer. A única certeza que a gente tem na vida. Mas a gente não acredita, né? Mas tá todo mundo com a ficha na mão e na ficha tem um número. A gente só não sabe que hora vão chamar a ficha da gente. Então é bom não trocar com um coleguinha, porque pode ser que o número... Eu te cortei, desculpa, você estava aí na sua... Seja menor. Mas bom, então, ao falar sobre morte, eu disse, bem, vamos combinar aqui. Eu preciso dizer o que é que eu quero que seja feito depois da minha morte, caso eu morra de Covid, Eita, né? Chegou nessa. Ah, sim, mas eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sou muito organizado. Então, muito. Eu não vou morrer e deixar as coisas organizadas. Então eu disse, bem, vamos começar, isso aqui vai para cá, vai fazer, aqui tá as senhas, as coisas, vamos lá. Só teve uma rebelião, que foi a do pessoal do canal, a equipe do canal se rebelou, porque eu quis gravar o último vídeo do canal. Putz. Né? Então, se você está assistindo esse vídeo é porque eu morri, né? Algo assim. Aí genial, o povo do canal foi, eu queria gravar, eu queria deixar gravado. Eles não deixaram? Não, se recusaram. Eu deixaria. Não, a equipe disse que não gravava, que não vou fazer. Olha lá, não, que absurdo, que coisa mórbida, mas deixa de ser ridículo. Não for dessa pandemia, vai ser de outra coisa. Pô, é o melhor produtor, gravou o negócio pós... Imagina, ainda teve gente que disse, não, você faz isso, eu perco o emprego. Eu digo, vai te danar, tu não está preocupado com a minha vida, está preocupado com o teu emprego, né? Imagina isso. Mas aí, eu ainda quis gravar o vídeo, né? Eu disse, olha, vamos lá. A verdade por trás do nó. Se você está ouvindo e vendo este vídeo, eu já não estou mais Significa aqui. Significa que eu não estou mais aqui. Quis deixar o último vídeo gravado, não me deixaram. Tudo bem. Mas organizei as coisas, bom, não vou ser enterrado, vou ser cremado. E deixei as músicas que eu quero no meu crematório. Então, aí vai para a sua playlist a música do meu velório. Então, é a que vai para a sua playlist. Inédita. Então, pois, eu deixei, tá tudo... É igual já não vai ser mais surpresa se você morrer, já tá todo mundo sabendo. É igual o funeral da rainha, já tá pronto. O meu já tá pronto. Então, na hora que eu for entrar no forno crematório, é o ápice. Então, eu quero Freddie Mercury cantando Don't Stop Me Now. É morrer com estilo. Essa? Então, pode colocar essa na sua playlist. Essa, de fato, é uma música importante para mim, porque vai ser o ápice do fechamento. Né? Assim, vivi, fiz e fui embora com ele cantando. Né? E o fogo subindo. A cena é bonita. A cena é bonita. Tem gente até aplaudindo ali. Perfeito. Foi uma escolha boa, cara. Não é? Não é dramático, é feliz. Mas é claro que é feliz. E é uma corrida, né? Exatamente. É uma corrida. Não quero ninguém triste no meu velório. Para com isso. Vivi o que tinha que viver. Não. Animal. Cara, a gente poderia ficar durante 5 horas falando aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Muito legal, muito bacana mesmo. Com certeza é um papo que vai ajudar bastante gente aí. Que bom. A gente deu uma desvirtuada aqui, a gente fala sobre tudo, mas é esse o propósito mesmo, de ir para vários caminhos. E, obrigado mesmo. Foi uma delícia estar com vocês, adorei. Bom,
talvez tenha sido meio chocante uma outra coisa, mas eu fui eu. Sim. É o que eu posso ser. Não dá para ser outra pessoa, eu só posso ser eu. Obrigado a vocês pelo convite. Pô, agradeço. Quando precisarem, estou por aqui. Deixa Legal. suas redes sociais aí. Tá. Como as pessoas encontram. Quem quiser me encontrar, vai no YouTube, no canal Nós da Questão, que você vai encontrar um monte de vídeo falando sobre relacionamento, sobre um monte de coisa. Se quiser me encontrar no Instagram, @mrmarcoslacerda. Aí você me acha lá também. Mas o Instagram não é muito interessante não, porque minha vida é uma vida boba como outra qualquer. Mas o YouTube vale a pena. Canal Nós da Questão. Vai lá que eu tenho mais o que lhe dizer do que você ficar vendo minha vida. Beleza, acho que eu também vou dar um pouco daqui das nossas redes sociais. Deixa eu voltar de mim aqui, que foi intenso. Também quero agradecer aqui pelo papo, foi bom demais. Mas galera, se você ainda não se inscreveu no canal, é importante que você se inscreva, ative o sininho para os próximos vídeos aí, vai pipocar a notificação aí para você. E aí quando lançar, você vai saber. Comenta aqui quem que você quer ver no Plugado, deixa o like para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível, para que a gente atinja mais filhos aí. Né? E também temos aqui o nosso Telegram, para que você entre lá no nosso grupo, na nossa comunidade, onde a gente troca ideia com vocês, onde vocês trocam ideia com a gente, onde a gente fala quem vão ser os próximos convidados, antes de todo mundo saber. É exclusivo lá e vocês podem mandar perguntas para os convidados também, beleza? É isso. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, galera. Valeu. Até o próximo Plugado Podcast. Um grande abraço.